mas o Elon Musk me prometeu há alguns meses atrás, publicamente, que ele pararia de seguir as ordens ilegais do Alexandre e que isso traria consequências, inclusive o fechamento do X no Brasil. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. A gente espera acontece. Eu vou abrir aqui para vocês alguns tweets para a gente contar um histórico do que aconteceu. Me deem 1 segundo aqui. De novo, essa live foi aberta de uma hora para outra. Então, vamos lá. Na semana passada, deixa eu ver se eu consigo aqui, eu tô sem o Brunão para operar aqui pra gente. Deixa eu botar isso aqui na tela, ótimo, consegui. Na semana passada nós recebemos esse tweet aqui, esse post do Global Government Affairs, a conta de assuntos governamentais globais. Não, pessoal, rapidinho, nós já estamos com 25 mil pessoas, 26 contando o Instagram. Eu peço a você, perde 1 segundo para apertar um retweet, um repost e apertar um like, porque essa live é fundamental. Óbvio, participem aqui nos comentários, isso também ajuda o engajamento do vídeo. Mas nós, no dia, vamos abrir aqui a data, no dia 14 de agosto, ou seja, 3 dias atrás, houve essa publicação do Global Government Affairs do X. Recebemos mais pedidos de censura e de informações de contas pessoais de nossos usuários, afetando não apenas brasileiros, mas também residentes dos Estados Unidos e da Argentina. Compartilhamos essas informações aqui no propósito essencial de garantir a transparência. Eu observei essa história, essa postagem, e não é a primeira, né? Na semana anterior o X já tinha feito algumas publicações parecidas, e se vocês observarem, esse documento aqui no canto da tela tem escrito sigiloso. Então já havia um clima de desafio ao Alexandre de Moraes. Uma informação que eu tinha recebido há algumas semanas atrás, eu passei isso só para algumas fontes, foi a de que o X estava fazendo vários acordos extrajudiciais com pessoas que tinham ações contra eles. Eu mesmo estava propondo uma ação contra o X, e ele começou a procurar as pessoas para fazer acordos extrajudiciais em massa, de forma que isso me trouxe uma pulga atrás da orelha. Eu falei assim, poxa, a única razão para uma empresa começar a adotar essa postura em massa é se ela quiser encerrar operações no Brasil. Então me parece, nos últimos meses, que o X começou a cumprir a proposta que o Elon Musk tinha feito a mim, e fez publicamente, que ele pararia de obedecer às ordens do Alexandre de Moraes, que ele sofreria as consequências, e era importante até resgatar esse tweet, eu vou achar ainda, mas o Elon Musk me prometeu há alguns meses atrás, publicamente, que ele pararia de seguir as ordens ilegais do Alexandre e que isso traria consequências, inclusive o fechamento do X no Brasil. Ele disse que princípios importavam mais do que o lucro. Naquele momento, muita gente achou que era bravata. Eu mesmo confesso que falei, olha, eu acho que ele está tomando algumas medidas nesse sentido, mas tive algumas contas bloqueadas, uma conta bloqueada nesse meio desse processo, e eu me lembro que o ministro Barroso chegou a basicamente dizer que o Elon Musk era um bravateiro, que ele estava fazendo uma grande bravata e que aquilo não ia adiante. Pois bem, foi adiante. O que me parece é que nestes últimos meses o Elon Musk veio preparando, tirou um pouco a pressão, parou de falar um pouco do Alexandre e começou a preparar as medidas para retirar completamente e encerrar as operações do X no Brasil. Parece que foi uma coisa programada, e nós vemos aqui esse grau
esse grau de provocação com a publicação de decisões sigilosas, com a exposição do ministro. É importante dizer que foi o X que entregou ao Comitê Judiciário dos Estados Unidos, que posteriormente tornou pública as decisões do Alexandre. Foi um choque muito grande naquele momento para o mundo, ver que as decisões de retirada de conteúdo não tinham objeto, não tinham especificação, não tinham justificativa, eram apenas uma ordem vazia, sem justificativa e ampla. O mundo inteiro ficou bastante chocado com isso. Foi um daqueles momentos de virada de chave. Nós começamos a ver editoriais da Folha, editoriais do Estadão, editoriais de pessoas começando a se posicionar contra a forma como o Alexandre de Moraes se manifestava e conduzia os processos, pessoas que outrora o defendiam de forma bastante incisiva. E, volto a dizer, nós tivemos essas escaladas nos últimos dias. Muita gente me pergunta, Paulo, por que você abre uma conta no X depois da outra? Ora, porque eu estou vendo que a situação é de desgaste entre a plataforma e o ministro, e eu quero ser um ponto de atrito. Porque ao mesmo tempo que eu abro a conta aqui, eu fico reclamando na minha conta global, que é seguida por algum dos grandes líderes mundiais, o próprio Jason Miller, deputados americanos, âncoras de televisão, jornalistas internacionais, e pessoas até do próprio X ligadas ao Elon Musk. Eu fico dizendo, olha, o X não está tomando postura, para trazer ao Elon Musk a atenção a respeito desse assunto. E o objetivo disso é, sem dúvida, Alexandre, fique registrado aqui, o objetivo disso é, sem dúvida, aumentar o atrito entre o X e o ditador, porque eu quero forçar alguém, eu não consigo sozinho forçar, mas eu quero criar o clima para que alguém que é forte o suficiente para enfrentar a ditadura brasileira tome essa postura, e o Elon Musk é uma pessoa de brio. Aqueles que achavam que ele ia fazer uma mera bravata naquele momento, estavam muito enganados, e eu cheguei a falar isso à época, aqui nas nossas lives. O ministro Barroso não está acostumado a lidar com o homem mais rico do mundo, um cara que lança foguete, um cara que é dono de uma rede social gigantesca, um cara que certamente vai ser muito ligado ao próximo presidente dos Estados Unidos, que será Donald Trump. Então, nós estamos vendo essa escalada em curso. Tivemos esses posicionamentos do X, dizendo que depois o próprio Elon Musk disse que isso violava as leis do Brasil, porque essas ordens violavam a lei do Brasil, as leis dos Estados Unidos e a lei da Argentina. Por que a lei dos Estados Unidos? E essa é uma construção que a gente vem fazendo há bastante tempo com a ajuda do Congresso americano. Toda empresa americana que obedece uma ordem ilegal está incorrendo em ato de corrupção. A corrupção ela pode acontecer por suborno ou ela pode acontecer por coerção. E vocês devem agora estar conectando um pouco as coisas que eu venho falando recentemente. O que eu falei, por exemplo, na minha audiência no Senado. A corrupção acontece muitas vezes por coerção. Então, se você tem um fiscal corrupto na sua cidade que diz que você não vai abrir o seu estabelecimento se você não pagar a propina para ele te dar o alvará, e você, por coerção, acaba pagando a propina, você está incorrendo em corrupção ativa ainda por cima. Mesmo sendo vítima, você está incorrendo em corrupção ativa. No caso de ordens ilegais com ameaças, quando a rede social diz essas ordens são ilegais e as cumprem, elas violam uma legislação americana chamada FCPA, que é chamada de Foreign Practice Corruption Act, Lei da Corrupção em Países Estrangeiros, Lei da Prática de Corrupção em Países Estrangeiros, que é uma lei dos Estados Unidos que diz que empresas americanas não podem incorrer em corrupção e podem ser responsabilizadas nos Estados Unidos por corrupção fora dos Estados Unidos. E é uma lei que ela é muito aplicada aqui nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, mas ela é controversa, porque, teoricamente, os Estados Unidos só têm jurisdição de atos acontecidos dentro dos Estados Unidos. Mas essa lei nunca foi discutida na Suprema Corte. Eu acho que ela é inconstitucional, mas ela nunca foi discutida na Suprema Corte e, portanto, ela continua em invalidade. Pois bem, se o X, assim como as outras plataformas, YouTube, Meta, etc., continuam cumprindo ordens ilegais, eles podem ser responsabilizados pelo Departamento de Justiça. E esse, sem dúvida, é um dos caminhos que está sendo analisado tanto no Congresso quanto numa possível administração Trump. Pode ser um caminho utilizado pelo Departamento de Justiça americano para impedir que essas empresas de redes sociais cumpram ordens
do Alexandre, e isso pode gerar uma baita discussão na justiça, mas é sem dúvida um componente muito importante. Outro componente importante tem a ver com a privacidade dos dados dos usuários. Então, vejam vocês, o pessoal do X disse que, na notícia, que, reparem, eu vou ler novamente, mais pedidos de censura e de informações de contas pessoais de nossos usuários, afetando não apenas brasileiros, mas também residentes dos Estados Unidos e da Argentina. Ora, se eu sou residente dos Estados Unidos, eu estou sob a jurisdição dos Estados Unidos. Eu não estou sob a jurisdição do governo brasileiro. Né? A jurisdição do Alexandre termina no Xandaquistão, no território brasileiro. Ele não pode pedir os dados de um usuário do exterior, porque você imagina, caso contrário, o Alexandre poderia pedir dados, por exemplo, de acesso do Donald Trump quando ele usa o X. E reparem como isso se torna... E se o Alexandre pode pedir, o governo da China também pode pedir. E o governo da Rússia também pode pedir. Ou de qualquer país onde uma rede social opere. E esses dados são o meu endereço de IP, onde é que eu acesso, onde é que eu estou, as minhas rotinas, as minhas contas, a minha identidade de confirmação, os meus dados pessoais que são fornecidos, o meu telefone. Isso passa a ser uma ferramenta de espionagem internacional muito grande, de forma que isso afeta e torna vulnerável a segurança nacional de cada um dos países. Por isso que este tipo de ordem é ilegal. Daí, e agora talvez vocês estejam conectando um pouco os pontos, as coisas não são tão soltas quanto muitas vezes podem parecer. Daí, aquela carta do Chris Smith perguntando especificamente se o Alexandre respeitou a jurisdição dele e se cumpriu ordens, né, e se pediu ordens relativas a residentes dos Estados Unidos, que se conecta imediatamente com essa própria manifestação do X. Então vocês reparem como há uma construção de algo numa determinada direção. Você tem agora, nós tivemos aí, foi muito bem colocado o timing das reportagens do Glenn Greenwald, que foram compartilhadas nos Estados Unidos nessa semana, foram levadas ao conhecimento do Congresso dos Estados Unidos. O próprio Elon Musk noticiou a vaza-jato do Xandão, ou vaza-toga, como você preferir. Eu prefiro vaza-jato do Xandão, porque dá nome aos bois. Não é da toga, é do Alexandre. É nominal, é atrás do Alexandre que a gente está indo, não é atrás da instituição Supremo Tribunal Federal. É atrás de um juiz corrupto. Pois bem, olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto dos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe.
Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.